Primeiro a gente vai precisar olhar assim, como que está ali a organização do trabalho, né? Como que são estabelecidas as normas, como que são estabelecidas as hierarquias, as relações de poder, né, dentro de uma organização. E aí, quando eu falo organização, pode ser uma empresa, pode ser uma instituição religiosa, que eu já trabalhei em consultoria, já tiveram duas igrejas diferentes, uma em Londrina, outra em São Paulo, que eu prestei consultoria para essas igrejas grandes, então é uma instituição religiosa, né? Que tem pessoas lá empregadas trabalhando. Você pode pensar essa organização como sendo um hospital, como sendo uma universidade, uma escola fundamental, pré-escola, pode pensar como sendo uma fábrica, como sendo um comércio, como sendo um cartório, né? Tem várias possibilidades aí de nós atuarmos, né? Às vezes eu vejo que algumas colegas psicólogas falam assim, mas consultoria não tem campo para a gente atuar. Não tem campo porque ela não abre essa visão. Às vezes ela fica achando que é só trabalhar em grandes empresas, grandes indústrias, grandes comércios. E tem muitas empresas, pequenas e médias empresas, precisando do nosso trabalho e contratando o nosso trabalho. Então, se você mora numa cidade pequena, talvez você tenha muitos clientes aí em potencial para consultoria e que você não está percebendo a possibilidade de prestar um serviço para essas empresas, né? Então, tanto que saúde mental, a gente está falando de saúde mental no trabalho, empreendedores no Brasil, foram pesquisados, 94% disseram que tiveram algum adoecimento mental. E as mulheres estão em primeiro lugar, né, assim, estatisticamente, e no caso das mulheres, quais são, antes de falar das mulheres, quais são o tipo de adoecimento mental que apareceram, né, nesses 94%? Apareceu ansiedade, depressão e burnout. Nas mulheres, ansiedade e síndrome do pânico. Então, veja, quando você acha que não tem perspectiva, não tem oportunidade de trabalhar na consultoria, você talvez esteja com uma visão muito bitolada, né? Aqui no Paraná a gente usa essa expressão, eu estou falando aqui de Curitiba, né? Muito limitada, onde você acredita que para dar consultoria tem que ser grandes empresas, grandes organizações. Não! Às vezes tem um supermercado aí na tua cidade que está carente desse tipo de serviço, né? Que os profissionais estão adoecendo, isso está impactando no clima, está impactando na motivação, consequentemente no clima, está impactando no índice de rotatividade, de absenteísmo, enfim. Então, veja, quando eu falo, né, na psicodinâmica do trabalho, eu falo em organização do trabalho, né, eu estou falando, então, como que se dá essas relações de trabalho, como que são as condições de trabalho físicas, químicas, né, ergonômicas que esse trabalhador está ali. E, né, nessas relações de trabalho, você pode considerar também como que se dá a relação da liderança com esses trabalhadores, né? Há uma segurança psicológica, né, para eles poderem expor o que eles estão sentindo, pensando, mesmo que não seja algo que agrade, né, a liderança, como que se dá essas relações, né? Porque isso pode gerar um sofrimento psíquico, dependendo de como se dá essas relações. Tem assédio moral, assédio sexual. Veja, uma pesquisa recente informou que aumentou em 26% nos últimos meses as denúncias por assédio moral. Em 2020, olha, né, tá aí 3 anos e pouquinho, 2020, o Tribunal Superior do Trabalho computou
63.685 reclamações trabalhistas, veja, o Tribunal Superior do Trabalho, 63.685 ações trabalhistas por motivo de assédio no trabalho. Então, assédio no trabalho vem da onde? Das relações socioprofissionais que são estabelecidas ali, que estão na organização do trabalho. Isso vai gerar um sofrimento psíquico que pode levar ao adoecimento mental. Mas o que a psicodinâmica do trabalho vai nos lembrar, né? Vai nos trazer também, né? Para a gente poder compreender. Mas e a tal da normalidade enigmática que eu falei para você lá no início, né? Que foi onde o primeiro conceito elaborado por Dejur, que foi daí embasando toda a elaboração da teoria da psicodinâmica do trabalho. Quando você entra numa empresa, está tudo aparentemente bem, só que tem alguns sintomas que mostram que não estão bem, que aquele ambiente não está saudável, que aquele ambiente está com problemas, sim. Por quê? Porque você começa a ver alguns indicadores que mostram que os trabalhadores estão se afastando por adoecimento mental, né? O ano passado aumentou em 38% as licenças do INSS por afastamento por distúrbios comportamental e mental, 38%. Então, não dá para a gente falar que está tudo bem, né? Mas se você entra, às vezes, no ambiente e aparentemente está tudo bem, uma empresa aparentemente está tudo bem, né? Você fala, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Me chamaram aqui para eu fazer um trabalho, e aí, né? Só que você vê alguns indicadores de alta rotatividade, de alto absenteísmo, né? De acidentes de trabalho também altos. Então, esses indicadores vão mostrando para você que tem alguma coisa que não está tão bem assim, que é uma normalidade enigmática, né? Enigmática porque, assim, como assim? Que pode estar parecendo que está tudo normal desse jeito. E aí, que é o grande, né? Acho que é uma das grandes contribuições da psicodinâmica do trabalho, é a gente poder entender que, diante de um sofrimento psíquico, né? Porque o sofrimento faz parte da vida, né? A gente nunca vai estar isenta ou isento de sofrimento. Isso é inerente à vida, né? E aí cada um vai lidar do seu jeito, ok? Mas no trabalho, quando a organização do trabalho, as condições de trabalho, as relações socioprofissionais provoca nesse trabalhador um sofrimento psíquico, né? Esse trabalhador, se ele encontra um ambiente que favorece, né, ele transformar esse sofrimento psíquico por meio do sofrimento criativo, que é um outro conceito bem importante, né, da psicodinâmica do trabalho, ele consegue fazer um caminho pela saúde, que vai promover saúde, quando esse ambiente possibilita que esse trabalhador, né, transforme aquele sofrimento psíquico em sofrimento criativo. Agora, por um outro lado,